Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão do Braille, beleza? Aqui quem fala é o professor Amaral do canal O Bizu. Então quem mandou a questão hoje foi Isabela 8181, uma questão que versa sobre função quadrática, beleza? Ela colocou assim: alguém me ajuda, é sobre função. Então vamos à questão, né? Considere a função f de R em R, ou seja, o domínio real contra domínio real, definida por f de x igual a quem? Menos x ao quadrado menos 2x mais 3. Pede para determinar quem? Letra A, suas raízes, o seu vértice, o ponto onde a parábola corta o eixo y e o esboço do seu gráfico. Eu vou ficar devendo o esboço do gráfico, beleza? Mas vamos encontrar primeiro as suas raízes, depois as coordenadas do vértice, depois o ponto onde a parábola corta o eixo y, beleza? Então vamos lá. As duas raízes é o seguinte, então vamos reescrever aqui a função, ó. A lei de formação, letra A, f de x é igual a quem? Menos x ao quadrado, menos 2x mais 3. Vamos encontrar as raízes aqui de cara. Observe o seguinte, a soma dos coeficientes, ó, coeficiente de x ao quadrado é quem? Menos 1, coeficiente de x é quanto? Menos 2. Ó. Com o termo independente dá zero, ó. Menos 1, menos 2 é menos 3, menos 3 mais 3 vai dar zero. Então, sempre que a soma dos coeficientes de uma função quadrática, né, ou qualquer função de zero, né, função polinomial de zero, é porque o número 1 é raiz, beleza? Então daqui de cara já encontramos a primeira raiz, ó, que eu chamei de x1, x1 igual a 1, beleza? E agora, para encontrar a segunda raiz, vamos utilizar as relações entre coeficientes e raízes, beleza? Então o produto aí das raízes vai ser quem? O produto das raízes vai ser C sobre A, ou seja, C é 3 e A é menos 1. No caso seria menos 3, beleza? A gente já sabe quem é a primeira raiz, que é 1. Então 1 que multiplica x2 significa dizer que x2 é igual a menos 3, beleza? Então já encontramos as duas raízes, não precisou nem utilizar a fórmula de Bhaskara ou a fórmula resolutiva para encontrar as raízes, beleza? Agora vamos encontrar o seu vértice. Então o vértice é dado pelo seguinte, ó. O x do vértice é a semissoma das raízes, é dado pela semissoma das raízes também. Então a semissoma das raízes é quem? É somar a primeira raiz com a segunda e dividir por 2, beleza? Então vamos escrever isso aí. X do vértice é igual a x1 mais x2 dividido por 2, onde o x do vértice é quem? x1 é 1, mais x2 que é menos 3, vai ficar 1 menos 3, vai ficar menos 2, né? Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, a primeira coordenada do vértice é menos 1. X do vértice é igual a menos 1. Professor, como é que eu encontro o y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a? Pode ser dado por isso aí, menos 4a ao quadrado. Pode ser dado por isso daí. Mas, basta a gente pegar a função quadrática, f de x igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 3, substituir o seu x do vértice na função, ó, menos 1, onde tem x eu coloco menos 1, que vamos obter o y do vértice, beleza? Então vamos trocar aqui f de x por y do vértice. Então vai ficar y do vértice é igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 3. Quem é x do vértice? Menos 1. Ó. Então onde tem x eu coloco menos 1 e vamos ver o que acontece. Então vai ficar menos, que multiplica o x do vértice, que é menos 1, ó, ao quadrado, menos 2 que multiplica menos 1, somado com 3. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, então vai ficar menos 1 mais 2, né? Menos por menos dá mais, 2 vezes 1, 2, menos 1 mais 2 dá 1, 1 mais 3, 4, ou seja, y do vértice é igual a 4, beleza? Então quais são as coordenadas do vértice? Menos 1 e 4, beleza? E agora vamos encontrar o ponto onde a parábola corta o eixo y. A parábola corta o eixo y, pessoal, quando minha abscissa, né, ou seja, meu x é igual a zero. Então, se eu quero saber onde a parábola corta o eixo y, basta eu jogar o meu x igual a zero, beleza? Ou seja, é onde é o nosso termo independente, ok? Então, letra C, basta eu saber que o ponto onde a parábola corta o eixo y vai cortar no termo independente, ou seja, quando o x for zero, meu y é 3, beleza? Então tá aí, f de 0 é igual a menos
x ao quadrado, meu x é 0, 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, mais 3. Então, quando x é 0, y é 3, ou seja, só é olhar o termo independente. Beleza? Dúvidas, sugestões, coloca aí no comentário desse vídeo aí. Beleza? Aqui quem fala é o professor Amaral, do canal Bizu. Até mais. Tchau, tchau.